Olá, professora. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Arthur e eu gostaria de saber mais sobre seu trajeto na educação e como você desenvolveu esse interesse pela educação. Quando eu me formei em engenharia, eu entrei direto no mestrado e daí eu não conseguia trabalhar em empresas por conta do tempo que o mestrado dispunha. Então eu comecei a dar aula virtual e depois, mais no final do ano, o curso, né, eu entrei para dar aula no curso técnico da cidade. Passado esse um ano que eu estava no técnico, eu fui trabalhar com meu pai para montar uma microempresa. Então eu fiz todo o processo que precisava fazer naquele momento. Fiquei 2 anos trabalhando lá e voltei para trabalhar em empresas diferentes aqui na região. Daí, né, saí da educação e fiquei só trabalhando em empresas. Eu casei, tudo, né, tive a minha primeira filha e o que eu ganhava em empresa era pouco. Assim, ou eu pagava para deixar minha filha numa escolinha, e trabalhando, então o que eu ganhava eu ia pagar na escolinha, ou eu ficava cuidando dela. Eu fui cuidar dela e antes dela completar um ano eu fui dar aula na pós-graduação, que era um contrato já pré-determinado, que era 1 mês e meio. Então fui dar aula na pós e fui convidada para trabalhar no curso técnico da faculdade e na faculdade. Então eu voltei a dar aula. Porque com criança pequena, empresa, a gente tem horário para entrar, mas não tem horário para sair. E eu sempre ouvi do meu pai que o meu foco era dar aula. Então, quando eu comecei a trabalhar aqui na escola, eu dava aula na faculdade e dava aula aqui, na faculdade à noite e aqui de dia. Daí entrou a pandemia, era ou eu ou meu marido dando aula na faculdade, daí eu preferi que ele continuasse e eu afastasse. Continuei dando aula aqui, até que eu já sabia disso, eu falei para ele, não, eu não vou voltar mais para a faculdade, meu foco não são esses alunos, meu foco é aluno do ensino médio, que é o que eu gosto. Daí parei e fiquei só no ensino médio. E, assim, eu me realizo muito aqui. Se falar assim, olha, você tem que escolher entre empresa e escola ou educação, eu prefiro continuar em escola. Então, professora, ainda com relação ao meio educacional, ao meio escolar, eu gostaria de te perguntar sobre as novas tecnologias, que seriam as inteligências artificiais. E como elas vêm afetando as suas aulas e como você acha que elas podem ser algo benéfico para os alunos? Então, se os alunos usar toda a tecnologia, inteligência artificial, né, todos os avanços que têm ocorrido nesses últimos tempos, eles podem aprender muito mais do que depender só da escola. Não que a escola seja insuficiente, mas vamos pegar o exemplo de vocês. Vocês estão no terceira série do ensino médio. Vocês querem passar no vestibular, uma faculdade pública. Eu sei que a vida é corrida aqui dentro da escola. Vai falar assim, eu vou me planejar para eu usar a inteligência artificial, para eu completar o meu estudo, para eu conseguir entrar naquele curso que eu quero, naquela faculdade que eu quero. Então, isso vai ser muito benéfico, que consegue ir além. Se o teu ritmo para aprender uma determinada matéria dentro de sala de aula é mais rápido que um outro aluno que o professor ele vai acompanhar a média da sala. Então, você tem um ritmo mais rápido, né, para aprender. Você não precisa ficar esperando o professor mudar de habilidade para você aprender. Você pode ir atrás. Então, existe essa facilidade que não existia, né? Não fica preso ao ritmo de uma sala que às vezes é lento para você, ou às vezes a professora teve que ir mais rápido e você mais lento que a sala. Você pode pegar e compensar isso num ambiente da sua casa. Enfim, você não fica preso àquilo lá. Você consegue aprender muito mais e no seu ritmo. Então, é um complemento. Eu acho que completa sim. Agora, se eu for pensar de acordo com, para mim, o que ela me beneficiou? Às vezes a gente está com tanta demanda de trabalho
que a gente não consegue ter ideias diferentes. Então você pega, você coloca alguma coisa em ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial, eu preciso preparar uma aula diferenciada com essa habilidade. Então ela vai te dar uma ideia que você vai ter que fazer todo o trabalho, mas ela vai te dar ideia. Então é muito mais rápido para a gente consegue fazer aulas mais dinâmicas, mais proveitosas. Então a gente também ganha tempo com isso. A gente não fica na mesmice, a gente consegue inovar e é mais atrativo para os alunos também. Professora, ainda no âmbito de como as inteligências artificiais impactam nos estudos, eu gostaria de saber da sua visão, quando você empregou inteligências artificiais nas aulas, como que foi a evolução dos alunos e se eles apresentaram algum tipo de evolução com o uso dessas inteligências artificiais? Olha, ainda é cedo para eu poder te responder em questão de avaliação, se eles tiveram um desempenho melhor ou não, porque eu usei a ajuda do ChatGPT nesse bimestre. Mas eu acho que o aluno, vamos supor, a gente passa um trabalho que o aluno tem que fazer. O professor quer referência bibliográfica, daí ele vai pedir para o ChatGPT com referência bibliográfica. Vai facilitar a vida do aluno? Vai. Só que assim, se o aluno der, o que a gente fala, Ctrl+C, Ctrl+V, que é copiar e passar direto, ele não vai aprender nada, ele vai estar sendo copista. Então ele precisa pegar, ler o que o ChatGPT deu para ele, se confere com aquilo que foi pedido e escrever com uma palavra dele, para ele aprender alguma coisa. Não é simplesmente fazer uma cópia e tá bom. E ele pode completar isso indo atrás de outras fontes confiáveis, é claro. Ele tem a referência que o ChatGPT deu, por exemplo, ele pode ir atrás dessas referências e completar o trabalho dele, não ficar só naquilo. Não sei se... Porque senão, de alguma forma, ele fica dependente da plataforma e do que ela entrega para ele, porque de qualquer forma é uma facilidade. Sim. É uma forma muito mais fácil e que tipo não estava inserida no passado. Por exemplo, se você comparar com as formas do passado, as formas de aprendizagem, ter que procurar livro toda hora, ter que buscar e correr muito mais atrás, é completamente diferente do que a gente tem agora. Sim. E as crianças, os estudantes, eles passam a estar dependentes daquilo. Os estudantes precisam pegar o quê? Ver aquilo lá como uma ferramenta para facilitar, mas não a ferramenta que vai fazer isso para ele. Eu vou te dar um exemplo que eu usei, e assim, semana passada eu apliquei isso. Eu tinha uma aula com a primeira série, e eu coloquei lá que eu precisava que ele fizesse um jogo para mim, de acordo com aquele tema da aula. Ele fez perfeito, porque ao invés de eu pegar e dar uma aula, eu explicando tudo, eu queria que os alunos sentissem aquilo na prática. Ele me deu uma ideia muito boa. E era assim, era jogo de cartas, só que era 4 tipos diferentes, né? 4 descrição, tipos diferentes. Daí ele me deu para cada tipo 6 cartas. E sugeriu um grupo de 3 a 4 alunos. Com uma sala cheia do jeito que a gente tem, isso não ia ser suficiente. Então, o que eu fiz? Eu peguei a ideia que ele deu, eu olhei o que ele fez, eu vi se aquela sugestão se encaixava na aula, que era a proposta, e completei as cartas. Para quê? Para eu fazer um grupo um pouco maior, para ter uma discussão entre os alunos, para ver como que eles iam reagir. E assim, a primeira sala que eu fiz, eles adoraram. Eles, eu quero ter mais aula desse tipo, a gente entendeu muito mais assim, fazendo a prática, do que a teoria. É claro que eu só vou conseguir ver isso aí no final do bimestre, quando for ver a nota. Então, ajuda a gente, porque vai dar ideia. A ideia está lá, você vai aprimorar aquela ideia, você vai ver se aquela ideia cabe. Mesma coisa vocês têm um tema para fazer um trabalho. Ele vai te dar o trabalho, entre aspas, pronto. E daí você vai ver, esse trabalho é o que foi pedido, né? Isso que ele me deu é o que foi pedido? As bibliografias estão lá. Eu posso ir atrás dessas bibliografias, eu não preciso ficar numa biblioteca, ou em biblioteca digital, ou em Google, pesquisando isso, porque está lá a bibliografia. Então é mais fácil, eu perco tempo de pesquisa, porque já está lá, aonde eu posso achar aquilo lá.
e lê. Não, faz sentido, então eu vou usar isso. Não, não faz sentido, então eu vou ter que fazer uma outra pesquisa de uma outra forma. Agora, já que falamos sobre os impactos positivos do uso da IA na educação, eu gostaria de entrar no ponto dos impactos negativos. Dos impactos negativos do uso indiscriminado da IA, tanto por alunos quanto por professores na educação. Por aluno, eu vejo o seguinte, não pesquisar, acreditar plenamente numa IA, porque quem desenvolveu foi o ser humano, e o ser humano erra, então ela também pode errar. A partir do momento que você acredita no que está lá, sem fazer uma outra pesquisa, sem averiguar se aquilo é fato, eu acho que isso aí é um ponto muito negativo. E outro ponto negativo é você ficar na dependência de uma IA e esquecer dos livros, esquecer de como fazer uma pesquisa tanto em livros quanto na internet. Esquecer de fontes confiáveis. Eu vou acreditar naquilo e acabou. Não, aquilo não é tudo. Existem livros, existem artigos científicos, existem teses por conta disso, porque alguém pesquisou para escrever aquele livro, aquele artigo científico, aquela tese, seja de mestrado, doutorado, pós-doc. Então, existe embasamento naquela escrita. Agora, aí pode errar. Então, você acredita só naquilo, você fica só na dependência daquilo. Se aquilo não existir, você não sabe mais nada. Então, esse acho que é um ponto negativo. Eu acho que, da mesma forma, para o professor, né? Só que o professor, ele tem experiência que o aluno não tem. Então, ele não vai, usar da mesma forma que um aluno. Ele vai ter um cuidado maior, que o aluno às vezes não tem. Simplesmente acha que aquilo está certo e acabou. Como que eu posso dizer? A facilidade pode prejudicar o empenho. Em que sentido? Deixa eu ver. Se limitar a aprender, acho que isso é uma coisa muito forte. Ficar dependente só de tecnologia, esquecendo que a gente tem livros. Então, vou em tecnologia. Outra coisa, quando você pega o celular, né, ou um computador, para fazer uma pesquisa, isso aí pode desvirtuar a atenção. O foco era fazer uma pesquisa. Daí eu pego, vou ver tal coisa aqui, daí já volto. E daí você perde tempo que você teria para fazer aquela pesquisa com uma coisa que não tem nada a ver. Você fica à mercê da tecnologia. Sim. Você vira um escravo dela. Sim, completamente. Que conselho você daria para professores de educação que ainda têm receio no uso de inteligências artificiais? Eu diria que a inteligência artificial é o futuro, não tem como voltar atrás, não tem como mudar isso. Para aprenderem a usar. E a usar da forma correta, para o bem, não para burlar alguma coisa. Eu acho que a inteligência artificial vai ajudar, sim, tanto em termos de preparação, de aula, de ideias inovadoras, porque se a gente comparar a educação na época que eu estudava e nos dias atuais, é completamente diferente. O método de ensino era diferente. Hoje, se for dar uma aula da mesma forma como eu aprendi, vocês não vão ter interesse nenhum. Tem que ser, como eles cobram da gente, tem que usar metodologia ativa, tem que ser algo inovador, tem que chamar atenção. E às vezes a gente tem tanta coisa para pensar que falta ter ideia. Então, uma das coisas que para mim ajudou muito é dar ideia. Né, facilitar a vida em termos de ideia. Eu preciso fazer uma aula diferente, só que para onde eu vou ter uma ideia diferente? O material digital tem algumas coisas interessantes para a gente fazer, só que não é só isso, tem que ser coisas diferentes todo momento. Eu preparei uma aula no começo do bimestre, sem uso de inteligência artificial, uma coisa que eu vi no slide, eu falei, puxa, eu posso fazer uma coisa assim, que vai ser um trabalho mais longo, mas vai ser uma coisa que eles vão ter que pensar. E eu demorei muito mais tempo para preparar essa aula do que se eu tivesse pedido para a inteligência artificial falar assim, olha, minha ideia é fazer isso, me ajude. Porque eu tive que pesquisar,
tabelas de orçamento diferentes, as questões estavam lá, mas a forma, a situação para cada grupo ser diferente, eu que tive que pensar nisso. E daí, comparando com um jogo que eu pedi para o ChatGPT me ajudar, falei, eu quero uma aula que tenha um jogo que não seja digital. Ele me deu em 2 minutos, até menos. E daí, para completar esse jogo, depois da ideia pronta, é muito mais fácil. Você vai falar, pô, preciso de tal coisa, então é mais fácil. E tem, assim, pessoas que realmente são resistentes, professores, profissionais que são resistentes a isso. Só que, a partir do momento que você entende como funciona, você entende que a inteligência artificial não vai tirar o teu lugar, ela vai te ajudar, mas você vai ter que continuar fazendo o teu trabalho. Não vai tirar você de lá. Ela te dá uma ajuda para você sair dessa mesmice. Eu acho que essa é a palavra certa, sair da mesmice. Trazer aulas diferentes, mais metodologias ativas, que falar tem que usar metodologia ativa. Sala de aula invertida é uma metodologia ativa que a gente chamava do quê? Seminário. Então, muitos professores já usam isso, mas com nome diferente. Mas tem mais coisa que dá para ir além. Não sei se respondeu o que você queria saber. Respondeu claramente. E por fim, para concluir a nossa entrevista, eu gostaria de saber, no geral, qual deveria ser o equilíbrio que você considera entre a educação tradicional e a educação por meio de inteligências artificiais e as demais tecnologias. Eu acho que depende da habilidade a ser trabalhada, depende da matéria a ser trabalhada, depende dos alunos. Você pode ver, por exemplo, uma sala que você tenta usar a metodologia ativa e não vai ter o mesmo resultado que você espera. Se você, de repente, tem uma metodologia mais tradicional, aquela sala pode se dar melhor. Então, eu acho que esse saber o que usar, né, se é uma metodologia tradicional, alguma coisa mais inovadora com a ajuda da inteligência artificial, eu acho que cada profissional tem que saber, e ele vai saber que nem todas as salas vão reagir da mesma forma. Então, isso que ele tem que ver. Testar. Da mesma forma que eu testei mudar esse bimestre, a forma como eu estou trabalhando, para ver se tem um rendimento melhor, eu acho que os professores têm que testar também. Testar às vezes ele pensar em alguma coisa por si só, não consigo ter uma ideia, né, que eu acho que vai agradar os alunos, e procurar uma inteligência artificial. O que eu posso fazer? Ao mesmo conversar com ela, falar assim, olha, eu tenho uma sala, sei lá, de primeira série da disciplina tal, e é uma sala com bastante alunos, sei lá, são alunos agitados, eu precisava dar uma aula disso daqui para alunos assim. O que você me sugere? É como se você estivesse conversando com alguém. Ele vai te dar uma ideia, e você pode ou não aceitar, não gostei dessa ideia, precisaria de uma coisa. Daí, a partir da primeira ideia, você consegue ir modelando o que você precisa. Mas quem vai saber qual que é a melhor forma é o professor. Mesmo que seja um professor tradicional, vai ter hora que ele vai usar. Pode ser que ele nem use a inteligência artificial para ajudar ele, mas ele vai, ou com conversa com um, conversa com o outro, ou vendo coisas, né, em vídeo, em sites da internet, ele vai ter uma ideia que vai falar, puxa, tal coisa. Então, a tecnologia vai ajudar, assim, já está ajudando há muito tempo, né? Está sempre evoluindo, e com a inteligência artificial vai ter uma hora que não vai ter como escapar dela. Então, vai ter que entender como que funciona, saber trabalhar com ela, que ela vai ajudar sim. Mas acho que cada um vai ter saber como trabalhar naquela sala, naquela matéria. Eu agradeço pela entrevista, por você ter aceitado ser entrevistado e por você nos passar suas experiências e o que você acha de tudo isso. Muito obrigado, professora. Obrigada a vocês.